Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, para a gente dar continuidade às nossas aulas. E essa é a segunda parte do vídeo, onde nós começamos com assuntos sobre nação, nacionalismo e Estado. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre nação. O que é uma nação? A nação ela significa a união de um mesmo povo, com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando, na maioria das vezes, cultura, práticas sociais, idiomas, entre outros. O que é importante a gente reforçar que nem toda nação ela possui território. Muitas se encontram dentro de outros estados, como na aula passada eu falei do povo curdo, e aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre o povo basco e o povo catalão. Se vocês observarem aqui no mapa da Espanha, nós temos dois territórios, duas regiões. O primeiro é o do País Basco, né? Eles se consideram um país, eles têm um nacionalismo, porém, eles não têm um território confirmado, um território estabelecido, porque essa região onde eles ocupam faz parte do território espanhol. Então, o governo, a soberania, é do governo espanhol. E aqui ao lado nós temos também a Catalunha, que pertence, o seu território pertence ao povo espanhol, porém a nação de catalães, eles se denominam dessa forma e eles também lutam pela independência. Então, são exemplos de dois povos que querem a sua independência, porém o território onde eles ocupam pertencem a outro país. O povo basco e o povo catalão é apenas um exemplo de diversos outros que existem espalhados pelo mundo e que lutam pela sua independência. Já o nacionalismo, ele seria um sentimento de pertencer a um grupo, seja ele por vínculos raciais, linguísticos, históricos, e que reivindica o direito de formar uma nação autônoma. Aqui eu trouxe o exemplo de outros dois países, enquanto eles estavam no seu processo de formação territorial, que é o caso da Itália e da Alemanha. No caso desses países, o sentimento de nacionalismo, ele auxiliou na formação de um território, A Itália e a Alemanha, elas não tinham um território definido. Vários povos ocupavam essa região, eles tinham o sentimento de fazer parte de um mesmo grupo, porém eles eram divididos em províncias diferentes. O desejo de formar apenas uma nação fez com que eles lutassem pela formação territorial do que nós conhecemos hoje, como Itália e Alemanha. Porém, o nacionalismo, ele nos traz também um certo cuidado. No caso da Itália e da Alemanha, esse sentimento de nacionalismo ele foi tão forte, tão intenso, que deu origem a outros dois movimentos. No caso da Itália, o fascismo, e no caso da Alemanha, o nazismo. Esse sentimento de nacionalismo levou a essa população a acreditar que o seu país, o seu povo, a sua raça era superior a outros povos. E, consequentemente, eles tinham um certo direito de conquistar e dominar outras regiões, e até mesmo de extinguir determinados povos que eles consideravam inferiores. Então, por conta disso, o nacionalismo ele deve ser muito discutido para evitar que vire um extremismo, como aconteceu no caso da Itália e da Alemanha. Outro termo que a gente costuma muito escutar nas nossas aulas, e às vezes a gente fica um pouco confuso sobre o que eles significam, é o termo de polis ou cidade-estado. Esse termo ele tem uma origem mais antiga, ele teve origem na formação da Grécia. Lá,
existia a Grécia, né? Existia também as cidades, porém cada cidade ela era independente, né? Ela tinha sua própria estrutura política, econômica e cultural. Lembra que eu falei lá na outra aula sobre o Estado? Que o Estado, para ser considerado um Estado, ele precisa ter povo, território e governo? No caso dessas cidades-estados, elas eram pequenas, né? Porém, elas possuíam independência política, jurídica, legal, religiosa, e as práticas sociais também eram diferentes. Tanto que vocês conhecem as duas principais cidades gregas, que eram Atenas e Esparta. E todas as duas eram completamente diferentes uma das outras, desde a sua forma política, quanto também a questão de como eles praticavam a guerra. Atenas sempre foi mais focada no estudo, na organização política, em discutir as relações de poder. Enquanto Esparta, ela esteve mais focada em como deveria acontecer a guerra, em valorizar a guerra, em conquistar regiões para que o domínio espartano pudesse crescer e, consequentemente, eles tivessem mais poder nessa região. Então, polis ou cidade-estado é a mesma coisa, tá bom? E ela é diferente dos modelos de Estado que nós conhecemos hoje, justamente por isso, porque elas possuem a sua independência, né, política, jurídica, econômica, né, mas elas fazem parte de uma mesma região, que no caso, né, das cidades-estados aqui, nós temos a Grécia, né, o que nós hoje chamamos de país Grécia, né, mas existiam as cidades-estados e cada estado ela tinha a sua independência. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como era uma estrutura da cidade grega, né? Se vocês observarem, a cidade ela ficava mais ao alto, né? Um pouco mais afastada. Por quê? Essa posição dava certo privilégio na hora de ver se algum povo inimigo estava tentando invadir a sua cidade, né? Era uma forma de conseguir controlar o que acontecia à sua volta. Então, por isso, esse ponto mais elevado. Embaixo aqui nós temos aonde a população vive, né? São as casas. Mas no meio nós temos a parte do governo da cidade-estado. E mais no topo aqui em cima, nós temos o espaço religioso, que era o espaço onde as pessoas poderiam ir e adorar aos deuses gregos. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho da nossa aula de hoje e que esses conhecimentos sirvam para vocês conseguirem diferenciar cada termo que a gente utiliza dentro de sala de aula, tá bom? Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus!